A teologia contra a tirania. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, sejam bem-vindos aos meus canais de transmissão. No dia 12 de dezembro do ano passado, 2024, foi lançado nos cinemas mundiais o filme chamado A Redenção, a história real de Dietrich Bonhoeffer. E é sobre isso que eu quero falar com você. Quero fortemente indicar o filme, falar da pessoa e indicar um livro. Por que eu quero fazer isso? Bom, como teólogo, como professor de teologia, como pastor, como alguém que se posiciona politicamente, eu me sinto sempre instigado a indicar boas obras, autores, pensadores que vão ajudar a criar, fomentar, formar o caráter cristão para o nosso tempo, para a nossa época. E não podemos deixar de falar de Dietrich Bonhoeffer, um dos autores que, na minha opinião, a nossa geração precisa descobrir ou redescobrir, porque muitos pastores, alguns cristãos e teólogos, certamente teólogos, conhecem ou já ouviram falar sobre Dietrich Bonhoeffer ou leu algum de seus livros, mas poucos realmente conhecem a sua história. E esse filme, que foi lançado em 2 de dezembro, A Redenção, a história real de Dietrich Bonhoeffer, pode nos ajudar a compreender, para aqueles que não conhecem, algo que é motivador na sua história. E o que é motivador? Por que chama atenção? Dietrich Bonhoeffer, ele foi um teólogo, um pastor da igreja luterana e um professor de teologia que enfrentou o nazismo. É isso mesmo. Ele fez parte de uma conspiração contra Hitler. E para você que já assistiu ao filme Operação Valquíria com Tom Cruise, você certamente vai estar familiarizado com isso que eu estou começando a abordar. Poucas pessoas sabem disso. Ele foi um pastor, um teólogo, principalmente teólogo, ele transitava as duas áreas, que entendeu a teologia prática, entendeu que a igreja tem que se posicionar contra as mazelas da sua época, do seu tempo, e contra a tirania. E é muito importante dizer de antemão que Dietrich Bonhoeffer, ele não era um teólogo liberal, ele não era comunista, porque eu vejo muitas pessoas se degladiando nos nossos dias, discutindo se Dietrich Bonhoeffer era de esquerda ou se ele era de direita, e se ele era um teólogo fundamentalista ou se ele era um teólogo liberal. Ele se posicionou contra o liberalismo teológico, ele se posicionou contra teólogos como Paul Tillich ou contra Rudolf Bultmann, que queriam ali dizer que as escrituras eram um mito, não acreditavam na veracidade das escrituras ou nos milagres. Ele se posiciona contra. Para você ter uma ideia, ele teve como mentor Karl Barth. Karl Barth foi a resposta do seu tempo contra o liberalismo teológico. Eu tenho vídeos sobre liberalismo teológico, sobre essas coisas, caso você não saiba o que é, que eu vou deixar na descrição desse vídeo no YouTube. E se você está me assistindo no Instagram, depois você corre para o YouTube para poder assistir esse vídeo lá, né? Que vai ser muito importante para a sua vida. O liberalismo teológico, em suma, ele não acredita na Bíblia como a palavra de Deus, não acredita nos milagres, só para você ter uma noção. E aí, quando Dietrich Bonhoeffer escreve um texto, né, um artigo para poder se candidatar a ter a licença para ser professor de teologia, quem avalia esse texto é Karl Barth, que fica impressionado com o texto que ele escreveu e se torna seu mentor. Ambos os pastores, que são teólogos e pastores, eles se posicionaram contra a política de Hitler. Isso é muito importante. Ele era alemão, não é? E transitava muito aí entre teologia, ser um teólogo, ser um pastor e ser também o professor de seminário. Ele tem um interesse pela teologia aos 13 anos de idade. Ele diz, eu quero fazer teologia, porque naquele contexto as faculdades teológicas eram muito importantes, inclusive havia faculdade teológica pública, né? Então era de fato uma profissão exercida e é preciso compreender isso, que o teólogo ele é um agente público, o teólogo ele tem um papel público a desempenhar junto à sociedade, claro, sobretudo, junto à fé cristã. E o que acontece? O Hitler ascende ao poder como uma figura quase messiânica, com propostas de nacionalismo, de emprego, numa Alemanha que está sofrendo com aquilo que aconteceu por ocasião do Tratado de Versalhes. Então ele surge como uma figura para a Alemanha, salvador dos alemães. E aí é natural que as pessoas do seu tempo acabassem seguindo ele por causa daquele discurso pró-Alemanha, pró-cidadão alemão. Então as pessoas acabaram seguindo ele. No entanto, Dietrich Bonhoeffer é uma das primeiras pessoas a perceberem o perigo do nazismo.
Tanto que ele, com Calbat e outros teólogos cristãos, acabaram fundando a Igreja Confessante. Tem esse nome Confessante porque na sua confissão de fé eles declaram que o nazismo ele é incompatível com o cristianismo, porque você conhece formas de governo que tem essa linha. É nacionalista, não é? Eu não vou discutir essa questão nesse momento, política e posicionamentos políticos, muito embora eu sempre me posicione politicamente, você sabe disso, me posiciono politicamente mais à direita, você que me acompanha. Ele então vai participar de uma trama para poder realmente dar fim, dar cabo, algumas palavras que são mais sensíveis aqui para o algoritmo eu vou evitar. Ele então participa de uma campanha, de uma conspiração para dar fim, dar cabo de Hitler. E ao passo que essa conspiração ela vai fracassar, você sabe pela história e pelo próprio filme Operação Valkyrie, e se você for assistir o filme A Redenção, a história de Dietrich Bonhoeffer. Então ele acaba sendo enforcado, né? Ele vai preso em 1943. Em abril de 1945, poucas semanas antes da Segunda Guerra Mundial acabar, ele acaba sendo aí enforcado numa situação bem ruim, bem humilhante, porque ele foi preso pela Gestapo, a polícia do nazismo, a polícia de Hitler. E aí, na prisão, ele escreve cartas da prisão, ele tem alguns livros escritos, e são livros muito poderosos, muito tremendos, muito profundos. Eu vou falar de um só deles. Se você quiser conhecer a teologia de Dietrich Bonhoeffer, quiser entender o que é a fé cristã na prática, quiser entender de fato o que é as bem-aventuranças, vai ser muito interessante. Então, quero primeiro recomendar fortemente que você assista o filme A Redenção, a história real de Dietrich Bonhoeffer, porque além de teólogo, além de pastor, professor de teologia, ele também foi um espião, porque ele coletava, ele passa a trabalhar então no governo e passa a trabalhar em instituições do governo, mas para entregar informações dos nazistas para os chamados conspiracionistas. Ele não chegou a se casar, né? Ele foi morto aos 39 anos, ele tinha uma noiva, e então ele é morto na prisão, depois é incinerado. E por isso eu quero até aproveitar para já mostrar o livro aqui para você. O livro que eu quero indicar de Dietrich Bonhoeffer é o livro Discipulado. É um verdadeiro tratado de teologia prática sobre discipulado. Por que eu falo assim? Porque, sobretudo, ele era teólogo, ele sempre quis ser teólogo. Ele é assim, e eu me identifico muito porque eu sou teólogo, eu sou pastor, eu sou professor de teologia desde 2005 e eu me posiciono politicamente. Então eu crio muita identificação, claro, resguardadas as devidas proporções, que eu não quero me comparar a esse gigante aí da fé cristã do nosso tempo. Eu digo fé cristã do nosso tempo porque ele nasce em 1906 e ele morre em 1943, então é uma figura muito viva no nosso pensamento, naquele que estuda teologia, e muito próximo de nós, já que eu estou falando aqui de 2025, né? E ele viveu logo ali, morreu na primeira metade, no finalzinho da primeira metade do século XX, que é 1943, né? E nesse livro aqui, gente, olha que interessante esse livro, que ele traz aqui o pijama listrado e traz aqui o número, fazendo bem uma referência àquele período da Segunda Guerra Mundial e o período ali de perseguição de judeus. Ele se posicionou contra o antissemitismo, né? Que você sabe que e ele resgatava os textos do Antigo Testamento que falavam do papel profético da nação de Israel, ou seja, ele não negava isso. E ele se posiciona, então, contra aquele governo, não de maneira que é um revolucionário e ele quer derrubar o governo, ele não está fazendo isso. Ele está dizendo para a igreja cristã da Alemanha, que aquele regime é errado. Ele está pregando, inclusive ele passa a desenvolver algo que nós conhecemos como a teoria da estupidez. O que é a teoria da estupidez de Dietrich Bonhoeffer? Ele diz que a pessoa estúpida, isso não tem a ver com intelectualidade ou com a formação da pessoa ou com vir de boa família, não. Ele diz que isso parece que é um desvio na personalidade e ele vai dizer que o estúpido, a estupidez humana, ela é mais percebida em movimentos coletivos, onde a pessoa confunde o pensamento do todo, daquela galera, do coletivo, do líder da galera, como se fosse o seu próprio pensamento. O estúpido, né, nas palavras de Dietrich Bonhoeffer, é aquela pessoa que ela é capaz de fazer coisas inimagináveis quando ela está no grupo, ao passo que sozinha ela nem abriria a boca. Então é muito importante estudar também a teoria da estupidez de Dietrich Bonhoeffer. Mas, sobretudo, se você quer conhecer esse autor, ficou curioso pelo filme, você precisa ler o livro O Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Esse livro vai mudar a sua perspectiva, a sua fé cristã. É um clássico da fé cristã, e claro que a Bíblia é o maior de todos os clássicos, ninguém tem dúvida, lá está os mandamentos e a palavra de Deus.
mas autores como esse debruçaram-se sobre temas que trazem grande e profunda riqueza para nós. Então eu quero recomendar o filme A Redenção, a história real de Dietrich Bonhoeffer, quero recomendar o livro Discipulado, que vai mudar a sua visão sobre evangelismo, sobre discipulado, sobre teologia prática, sobre viver a fé cristã. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, quero convidar você a assistir os meus programas no sábado de manhã, o meu podcast chamado Fé para Hoje. Valeu, até mais, pessoal. Tchau, tchau.